boa noite a todos aqui no nosso Caso a Caso, 18 horas. Eu sou a Larissa Fonseca. E vocês sabem, né? Como vocês, eu sou extrema curiosa e eu sou psicóloga clínica. A gente aprende na psicologia, muitas vezes, a ter uma grande empatia pelas pessoas, a entender algumas questões que levam as pessoas a terem alguns comportamentos. Mas, hoje, temos alguns casos que não tem como passar o pano. Não tem como a gente fazer um discurso bonito, não tem como, né, nesse tipo de crime que faz com que a gente sinta rompido, né, com o que é mais sagrado, a nossa intimidade, a nossa cumplicidade, a nossa confiança. Sim, hoje a gente vai falar do caso do namorado que desfigura a mulher com mais de 60 socos em um elevador. A gente vai falar do filho que transformou a mãe em um cadáver congelado e uma mulher que manda matar o próprio marido, a Flor de Lis, enquanto pregava o tal do amor e da fé no altar. Essas são histórias reais que desafiam a nossa lógica, né? A nossa empatia e viram o nosso estômago e faz a gente se perguntar, né? O que acontece com a mente de quem mata em nome apenas de quem ama, né? Em nome de um amor. Nossa co-host, Carla Albuquerque, a Google do crime, que vai trazer muito mais, sabe tudo. Eu vou ganhando apelidos, né? Na estrada da vida, né? Agora é Google do crime. É, mas é mesmo, né, Mas Carlinha? é muito bom estar com a Lala, com vocês, com a doutora Cris, com a doutora Hanna aqui. Hoje estamos com a doutora Hanna Seltan, né? Me perdoe. E a psicóloga Cris Adamo. Boa noite a vocês, sejam muito bem-vindas. E também quero dar um boa noite especial para nossa audiência, sempre aqui cativa. Boa noite, Tereza, que fala sempre de Portugal aqui com a gente. A gente também tem o Rafael Gonçalves, que sempre dá um boa noite. Temos aqui o Léo Vir, Roberto Costa, canal da Mazile, sempre aqui. Mazile. Querida, e a Cris, né? A Cris sempre também, por aqui. elas estão de manhã e no final da tarde, Olha são duas só. queridas. E a audiência que temos, né? Verdade. Muito bom. Olha, vamos falar um pouquinho mais desse caso, né? Vamos começar com esse Acho caso. que a gente tem que falar o nome dele. O nome dessa pessoa é Igor Eduardo Pereira Cabral, né? Porque ele precisa ficar conhecido. Ele quer notoriedade, a gente dá para ele, né? Ele quer palco, a gente dá palco para ele. Foi uma história chocante de violência doméstica em Natal, onde a mulher foi agredida com mais de 60 socos dentro do elevador do condomínio. A vítima foi a Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos apenas. E, gente, ela sofreu tantas fraturas no rosto que, assim, ela ficou completamente desfigurada e ela não conseguia falar, né? Porque a fratura foi no maxilar. Falar. Ela fez o depoimento por escrito, não é isso? E pelas informações que a gente recebeu, né, ali de fontes policiais, ela tá com uns lapsos de memória, assim, né? Porque ela apanhou muito aqui nessa região do rosto. Veja o nível de agressividade deste homem. Então, assim, atingiu partes cerebrais? Sim, porque você imagina em 1 minuto, ele conseguiu desferir 60 socos nela. Então, aqui, Um minuto? Em 1 minuto. E com uma força absurda, porque ela tá realmente, gente, ela tá muito machucada, bastante. E quando você sai, né, você tem aquela coisa do calor, né, que você ainda tá recobrando, tentando entender o que está acontecendo com você. E os inchaços, eles vão chegando no depois, que essa parte toda aqui vai acumulando líquidos, e esses líquidos precisam ser drenados, né, ou reabsorvidos. É o que você trouxe muito bem aqui, Lala. O rosto dela sofreu muitas fraturas, ou seja, vai começar agora toda uma parte, né, talvez cirúrgica, de tratamento. Tem que saber o que né, foi afetado, porque quando a gente está falando principalmente dessa área do maxilar, tem uma mobilidade aqui. Sim. Então, a gente ainda não sabe qual é a extensão e a gravidade, né, do que aconteceu com essa vítima. E, de novo,
você tem aqui a região dos olhos, aqui, né, a região lateral, e ela apanhando, e ela apanhando, e ela apanhando. E ela tenta, né, muitas vezes a gente até olha, as imagens são muito fortes, gente, no elevador, tentar usar os braços para tentar conter, né, a explosão de ira desse homem, completamente descontrolado. A gente olha, ele é um homem forte, né? É um atleta. Sim, de 1 metro. É um ex-jogador profissional de basquete. Imagina a altura, A força. a força que esse cara tem. Aparentemente parece uma moça pequena, né? Com 29 anos, 35 anos, cá. Ela 35, ele 29, né? 29. É. 29. E ele é pai, gente. Ele pai. Agora, imaginem comigo, né? Quando a gente faz uma cirurgia no dentista, ou uma cirurgia, uma questão no rosto, a gente fica completamente inchado, mesmo sendo algo que o médico tá ali cuidando, ponderando. Agora, imagina diversos e diversos socos, 61 socos. Assim, é um nível de agressividade que a gente percebe. E até, né, a gente até pode perguntar ali para a doutora Cris, né, porque tem toda uma questão psicológica, né? Não é um trauma que você cura com facilidade, porque a gente não sabe o quanto essa mulher já vivia violência psicológica, violência emocional. O que os vizinhos relatam, que as brigas eram constantes. Ou seja, olha a caminhada do ciclo da violência doméstica, onde vai chegar, né? Porque aqui a gente tem, a Hannah depois pode explicar, um homicídio tentado. Então, veja ela. Como é que você, se ela está agora cuidando, né, da reparação dos danos aqui, né, estruturais, né, do corpo dela. Mas e os danos psicológicos? Você também é psicóloga, Lala, você sabe, são anos, porque até para a pessoa voltar a se relacionar, o medo, né, o local, porque tudo vai dar um gatilho muito grande nessa mulher. A gente torce para que ela se recupere prontamente, mas a gente Ela sabe... precisa de uma grande assistência e mesmo assim, né, são marcas que vão perdurar pela vida toda. E as questões de saúde mental são mais complexas, porque o quanto que o psicológico dela não está extremamente, também profundamente destruído, não é, doutora? É sim, com certeza vai deixar uma ferida muito intensa. Eu arrisco até que ela pode desenvolver um trauma pós-traumático, depois de toda essa violência, dessa intensidade, desse susto. A cena é grotesca. É de uma violência que dá... Revira o estômago, né? Revira o estômago. Você vê o quanto que ele atinge e bate nela, ela já numa posição indefesa, no canto do elevador, caída. E esse homem com toda essa força, completamente descontrolado, jogando toda a força no rosto. E você sabe também, doutora Cris, que quando você entra, você que é um morador desse local, você entra dentro do elevador, né? E as pessoas acabam vendo essas imagens, é impossível, né? Principalmente porque nós estamos hiperconectados, a gente aqui não vai mostrar por respeito à vítima, porque são imagens gráficas muito fortes, mas infelizmente elas estão aí aos quatro ventos. Sim. As pessoas que moram naquele local, porque aquele local... É uma cena de crime. Ali aconteceu um crime. Eu tenho uma dúvida que eu estava olhando pela internet. Ele largou ela dentro do elevador e quem achou foram os vizinhos, é isso? Isso. Aí os vizinhos, inclusive, que foram tentar controlá-lo, né? Para segurá-lo. Ele estava incontrolável ainda. Estava incontrolável. Eles escutaram os barulhos. Ele veio com uma... De novo, eu adoro, né, Hannah? As desculpas. Adoro. Eu tive um surto claustrofóbico. Não. Esse é um surto claustrofóbico mais ativo. A defesa também alegou que ele a porta tem um aberta. quadro de Com a porta autismo. aberta. Do espectro autista. Mas olha só, o surto claustrofóbico, a porta do elevador estava aberta. Então, bom, ele em nenhum momento esteve num lugar, vamos dizer, né, claustrofóbico, fechado. Ele teve intenção, teve o dolo, teve a vontade de bater naquela mulher. A gente até pode discutir isso daqui a pouco, falar um pouquinho, né, dessa masculinidade frágil, né, que hoje, infelizmente, né, quando a gente vai olhar para dentro
desse universo, né, das plataformas, o que mais a gente vai encontrar são esses grupos. E isso, para mim, é assustador, né? Grupo de Red Pill para um lado, grupo de incel do outro. E o quanto que esses grupos reforçam esse comportamento, porque a mulher ela é culpada. Ou seja, eu preciso mostrar o meu poder, a minha masculinidade, a minha virilidade, a minha força. Como eu faço isso? Né? Sim. Subjugando. Subjugando, atacando. atacando. Você é culpada de eu estar fazendo isso com você. Exatamente. Olha o que você me fez fazer. Olha, não é, Hannah? Fale. Frase clássica, o que você me fez fazer. Agora veio a versão de que ele teria pego mensagens no celular, que ela estaria trocando com alguém, como se isso justificasse você destruir a caixa craniana da pessoa. Agora, assim, maxilar. me levanta uma dúvida também. Existe alguma possibilidade dela tirar, né? E dizer que ela está com uma amnésia e que não lembra direito o que aconteceu? Ele foi denunciado por quem? Não. Isso aqui, pelo Ministério, na verdade, começa uma investigação policial. Esse tipo de crime independe da vontade da vítima. É uma ação penal incondicionada, ou seja, isso é uma tentativa de feminicídio. Ou seja, gostando a vítima ou não, isso será investigado, né? E ele, inclusive, até acho que já compôs ali, né, uma defesa, aparentemente que veio, né, com essas alegações. A gente respeita, temos que dar espaço ao contraditório sempre, mas isso não significa que a autoridade policial aceitou isso. Falou, olha, tá ótimo, né? Mas você, né, tem autismo ou você tem, né, tá dizendo que você teve um surto claustrofóbico. Na verdade, não é nada disso, né? O que acontece, doutora Cris, quando uma pessoa tem um surto claustrofóbico? Eu acho que é interessante a gente esclarecer se uma pessoa com uma fobia poderia chegar num nível, né, de reação e de agressividade, porque me parece muito mais algo interno do que uma reação externa. Eu acho que quando você tem o surto claustrofóbico, você reage. Você pode reagir intempestivamente, mas à medida que você se vê livre daquela situação, você quer sair. Você não vai permanecer na violência. Intempestivamente, sem agredir uma pessoa. Sem agredir. Você está se debatendo sozinho. Você pode até tentar empurrar, tirar da frente, para que Quero você sair passe. correndo. A Quero porta sair estava correndo. aberta do elevador. Se ela estivesse bloqueando a porta... Isso, Você né? pode reagir até de uma maneira violenta para liberar o caminho. Mas a porta estava aberta, ele em nenhum momento se volta para trás, né? Porque tá aqui o pé dele. A gente até vê numa cena, né? Quando você vai pegando frame a frame, você vê a perna dele para fora do elevador. Ele tá focado nela. Porque assim eu pergunto, por que ele não se debateu ele? Começa ele a gritar, né? Não é isso? Sim. Não. Ele vai em cima dela. Isso não tem nada a ver com claustrofobia. Que está né? na outra direção. Então, não é que ela também estava impedindo a saída. Ela estava lá, acuada no canto, e essa violência permanece. E aí, de novo, né? Tem um surto claustrofóbico. A gente até pode ficar aqui discutindo. Por exemplo, eu tenho um pouco de claustrofobia. É desconfortável, certo? É desconfortável, mas não é assim. Eu não gosto de lugares muito apertados, com muitas pessoas. Por exemplo, um elevador muito cheio, eu tendo a não entrar. Ou a sair, se começar a encher. Exatamente. Aí eu pego um outro, vou. Mas eu eu nunca tive uma síncope dessas, entendeu? Vai sair batendo nos outros. É muito mais comigo, né? Um desconforto meu. Prefiro não... Eu tenho também um pouco de vertigem, então o que eu faço? Você não vai até a ponta. A Luísa Mello até falou, né? Você, num surto, você não vai mirar de forma tão pontual, né? Pessoal do chat, vou pedir pra vocês. A gente tá com 125 pessoas assistindo. Falta like, porque estamos com 35 likes. Tem que então, ter mais like, gente. dedo no like, gente. Como Pedindo diz o like, Cobra. por favor. Vambora. E aí, quando você... É assim, e tem... De novo, ele nunca teve, ele está tendo agora, ele já em algum momento reportou ter claustrofobia, entende? Então, assim, e na grande maioria das vezes, se ele tem, vamos dizer, uma claustrofobia acentuada, ele não vai entrar no elevador. As pessoas que têm, a gente precisa respeitar, tem gente que é claustrofóbica, assim, tem níveis, né, para esses mal-estares que a gente vai sentindo. Ela não
não vai entrar no elevador jamais, ela vai de escada. Tem escada para isso. E você precisa ter uma escada de evacuação, né, de serviço, inclusive para incêndio. Então, se ele entrou no elevador, ele até podia, ai, que desconforto, tô me sentindo um pouco mal. Ele sai. Agora ele vai acabar, desfigurar essa mulher. Ele jogou ódio ali, não é? Eu não vi outra coisa. Eu não vi uma pessoa em surto, eu vi uma pessoa com ódio. Não, e aquilo foi em sequência uma discussão que eles já vinham tendo em outro espaço. Parece que ele teria jogado o celular dela na piscina, que teria sido quando ele viu que ela estava mandando mensagens para alguém. Então ele teve aquele chilique clássico, jogou o celular longe, jogou na piscina. Os vizinhos já estavam acompanhando isso. Então talvez até por isso que o resgate dela foi relativamente rápido. E ele já tinha histórico, ele tem boletim de ocorrência por briga. Então não foi o primeiro surto que ele teve. Aqui, ó, o Boris mencionou que teria que soltar esse cara no cadeião e dizer para os outros presos que ele gosta de bater em mulher. O que aconteceria, Carla, nossa Google? Não, olha só, nem Nossa, precisa, Carla porque conhece. quando ele chega, né, tem aquele welcome. Sejam bem-vindos à pra prisão. ele, né? Exatamente. Ele chega, a primeira coisa que vão perguntar para ele, qual é o teu BO? Que a galera quer saber, né? Tá chegando mais um aí, né? Tá? Mais um novo colega. Qual é o teu BO? E como a gente já cansou de explicar aqui, 80% da população carcerária é composta de traficantes e ladrões. É essa que é a galera deles. Então, essa galera é bem-vinda, é acolhida lá, né? É lógico que eles separam, né, as facções para não ter aqueles conflitos horrorosos. Mas aí chegou um cara que você fez o quê? Você bateu numa mulher? Bateu por 60 quê? socos? Ela Não. precisou escrever o depoimento. É, não é? Nossa. Você fez o quê? Você abusou de uma mulher, né? Abusou da dignidade sexual de uma mulher ou de uma criança. Você bateu na tua mãe? Você planejou um atentado a uma escola? Não é? Ai, lá, a coisa vai ficar feia. Porque é algo incontrolável. Como é que você controla aquela quantidade de homens, gente, perigosos, não é? Ali, cheio de Também adrenalina, tem cheio uma de vontade. impulsividade também tem, né? Cheio de, né? Controles ali, com dificuldade vamos dizer, de controlar, né? É falta de controle, na verdade. O inibitório está comprometido. Está comprometido. E aí vai chegar e assim, ele não terá vida fácil. Agora, Hannah, essa tática da defesa de falar que dar o diagnóstico de autismo nesse momento, isso contribui em algo para ele? No sistema prisional? A defesa pode falar o que quiser. Se eles vão acatar... Se vai ser acolhido, já é outra coisa. Provavelmente, se ele apresentar um laudo muito consistente, ele vai receber medicação, vai ser colocado em observação, mas isso vai ser por um período de tempo, não vai ser definitivo. Então, até ele vir a ser julgado, ele vai acabar indo para o ambiente com os outros, então... Ele vai. E aí ele vai enfrentar ali gente bem Ele perigosa. tá com amnésia agora também. Tá? Ele tem tudo. Não é? Veja só. Ele tá pontuando DSM. Não, veja só. Ele é muito machão para bater numa mulher. Mas você veja que ele A fragilidade dele em é um vários... fracote para assumir o que ele fez, porque aí não começa, não vai assumir mais nada, né? Aí ele vai trazer tudo, né? Que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele esqueceu, que ele tá com tudo. E, inclusive, com BO por agressão também em outras ocasiões. Então, veja só, ele é uma pessoa que tem uma agressividade descontrolada. Anger management, né? Como diz o americano ali, né? Aquele filme até do Robert De Niro. Ele não consegue controlar a sua fúria, né? Controle de fúria. Eu acho que tem um fator aí que talvez influencie, mas que também é uma hipótese. Pelo corpo dele, pelo corpo físico e tudo mais, parece que ele deve ter feito uso de anabolizante. Eu Também. estava pensando isso agora. E isso altera muito Isso altera a impulsividade, esse o que ele vai fazer, né? E principalmente porque a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem uso, né, desses medicamentos sem controle médico nenhum, saem tomando indiscriminadamente. Aí vão ficando realmente pessoas muito complicadas e difíceis, que acham o seguinte, não, imagina, não preciso de, né, um De médico para acompanhamento. prescrever. E mesmo assim, porque muitas vezes um médico sério fará uma prescrição séria. Ele quer a prescrição séria? Então vai dizer, não pode.
Você vai poder tomar tanto. Não, mas eu quero tomar muito mais, que eu quero ficar, né, poderoso, bombadão, fortão, e não sei o quê, machão. E aí faz o que ele faz, porque, né, ele é um covarde. É um covarde. E É um esse caso covarde. extremamente parecido com o que a gente falou semana passada, também do fisiculturista que encurralou a namorada dentro de casa, espancou, atacou o rosto. São casos tão parecidos que Mas parece que a são gente está muitos, né, repetindo Hannah? a pauta. Vocês lembram no Rio de Janeiro daquele caso também, daquela mulher que o filho dela é um Gracie? Que ela teve um encontro, né, com um homem, leva para casa dela. Gente, eu não sei como ela não morreu. A casa dela, as cenas, eram assim um banho de sangue. Aí ele diz que no meio da noite ele acorda, tipo, que ele teve também, de novo, né, ou um surto, ou ele estava inconsciente, uma coisa meio um sonambulismo, mas ele desfigurou esta mulher. Era tanto sangue, que ela teve que sair, ela conseguiu sair correndo e gritando, pedindo ajuda pelos vizinhos, porque ele iria matá-la. Assim, a quantidade de mulheres que acabam morrendo na mão dos seus parceiros, gente, é muito absurdo. É porque talvez a mulher acredite que nunca vai chegar nesse ponto. O que vocês... Ah, doutora Cris, que cuida disso bastante. É muito sério isso. A mulher, ela romantiza muito. Ela acha que, às vezes, o amor dela supre algumas coisas. E acaba negando ou minimizando os sinais, eu acredito que essa mesma mulher tenha sofrido violência dele antes. Ele já tem esses registros de outros abusos e ela não deu queixa. Então, essa permissividade e esse entendimento extra de não... Ele estava muito nervoso, ou não, ele falou, mas falou da boca para fora. Ele tinha bebido. Ele está passando por um momento difícil. Ele é um filho tão bom. É sempre assim, não é? É sempre assim. E o pior é que, assim, essa violência, essa agressividade... Love bombing. Não é constante. Então, aí, quando ele faz o agrado, quando ele fica bonzinho, vem aquela esperança de que vai ser diferente, de que ele vai mudar. E não leva em consideração ao nível e tragédia que isso pode chegar. Porque ela também, talvez se não tivesse a interferência, ela poderia ter chegado a óbito. Sim. Tanto que o entendimento da autoridade policial foi, de início, já tratar como uma tentativa de feminicídio, não como lesão corporal. Sim. E ele pode responder os 2 crimes. Sim. Homicídio tentado, né? Feminicídio tentado e lesão Funciona corporal gravíssima. Esse processo de conversão, né, de uma prisão em flagrante para um feminicídio, para uma tentativa de feminicídio. Vai depender do entendimento da autoridade que aquilo extrapolou uma lesão e que a intenção dele, ou que ele assumiu a possibilidade de que ela viesse a morrer. Porque quando você ataca direto a cabeça da pessoa dessa maneira, mesmo que o objetivo dele não era a morte, mas ele assume o risco de que ela poderia vir a morrer. Por exemplo, se eu tacar uma pedra em você para atingir sua cabeça, significa que eu estou tentando, possivelmente, Te matar. te matar. Sim. Se forem mais prováveis, se forem várias pedras, se de repente era só para me tirar dali, pode ser só uma lesão. Mas se foi uma sequência de pedras, se foi uma pedra muito grande de maneira repetida, aí já vai para tentativa de homicídio. Porque a gente tem visto isso acontecer dentro Sim. dos ônibus, né? As pessoas jogando pedras em ônibus mas e atingindo isso, pessoas. Mas ali entra num outro tipo penal, que é o vandalismo. Né? É que no vandalismo, enfim, acabou que essas pedras, né, que horas eram pedras, horas eram bolinhas de gude, acabou que aquilo perfurou o vidro, criou estilhaços e acabou machucando pessoas. Graças a Deus que ninguém se feriu de forma, vamos dizer, fatal. Mas nós tivemos ali, acho que 2 ou 3 pessoas com ferimentos graves, sim. E aí você vai entrar na lesão corporal e de novo, porque o que ele vai alegar, não, e algumas pessoas já foram até recolhidas, né? Elas estão respondendo aí já, o Ministério Público, inclusive, já entrou com denúncia. Porque, um deles, inclusive, disse que estava fazendo aquilo porque queria chamar atenção, reclamar para um problema maior.
que, enfim... Mas é vandalismo, e o vandalismo que acabou em cima daquelas imagens horrorosas que a gente viu de pessoas sendo machucadas, gente, porque num ônibus é um transporte público, né, que muitas pessoas usam, aquele vidro se rompeu, né, porque ele não tem, né, o ônibus não tem a película anti-vandalismo, então ela penetra. E você assume o risco que alguém pode Sim. se machucar. E você pode, inclusive, ter que, né, pagar, né, pelo prejuízo que você criou ali para aquele bem público. E mais do que isso, esse homem também, ele pode responder, né, ele por dano estético. Olha, eu não conhecia essa, cara. Tem dano estético também. O direito prevê isso. Porque não só todos esses crimes... Mas ela pode entrar, sim, com uma reparação de dano estético, porque digamos que ela fique com alguma marca no seu rosto, que, enfim, com alguma dificuldade, sei lá, no falar ou no piscar. Então, ele responde a dano estético, né? Tem vários... olha, não falta, gente, no nosso universo jurídico, leis para, né, sabe, abarcar todo esse problema. A gente tem o direito penal, a gente tem o direito civil, e aí o dano estético vai para o direito civil, mas hoje são leis ali que estão sendo muito usadas. Porque, por exemplo, médicos também, quando vão fazer determinados procedimentos que vão lesionar aquela determinada pessoa, cria um dano estético. Você vai para lá... acreditando que aquilo você vai ter uma melhora, e você tem um agravamento, uma piora, inclusive você tem direito ali ao dano estético. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e dá uma facada, desfigura o rosto da pessoa, você vai ficar com uma cicatriz, você tem direito ao dano estético. Cris, a gente está falando aqui exatamente desse caso dos 61 socos, que poderia também alegar um dano estético. Estamos falando desse mesmo caso. Sim, a gente tem que ver o que ela vai, né, ter ali, porque assim, nesse momento... vai acontecer, inclusive na cabeça, né, pelo fato de o rosto dela tá desfigurado, completamente desfigurado, e ela vai passar ali possivelmente por cirurgias, né, de reconstituição, né, porque assim, a gente tem muitos ossinhos aqui no rosto. Ela é uma mulher pequena, né, a gente via as imagens dela... Ele com uma força bruta ali, a gente não sabe. E aquela coisa da questão da lesão, né? Você precisa aguardar, né? Muitos médicos falam de 48 a 72 horas para ver se você não vai ter nenhum outro tipo de lesão interna. Sim. No teu cérebro. Extrapolou o estético, porque ele atingiu o maxilar. Então, aqui você tem todas as funções da fala, da mastigação, da deglutição. Então, extrapolou em muito estético. Toda a função desse aparelho dela vai ficar comprometido por muito tempo. Olha, e eu vejo nesse caso como foi importante o porteiro ver as câmeras de segurança, né? Porque muitas vezes eles estão com várias coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eles acabam nem olhando. Mas nesse caso, ele estava vendo as câmeras de segurança, ele acionou a polícia e aí fez com que a prisão tenha ocorrido ali naquele momento. Não, ele foi muito ágil, né? Foi bastante proativo e que bom, né? Porque ele ajudou também a salvar a vida desta mulher, Agora, né? imagina se isso acontecesse dentro de casa. Ué, cadê a câmera? Então, Cadê a pessoa Aí denunciando? vem a questão, se ele faz isso na frente de outras pessoas, como ele imagina que fez, não faz em casa. com o celular na piscina, na frente de todo mundo, num elevador com câmeras, imagina o que ele faz em Olha, mas a gente tem um caso, gente, no Brasil que é icônico, que é o da Tatiane Spitzner. Sim. Veja só, ele corre dentro da garagem atrás dela, puxa, pega, segura, machuca ela no elevador, arrasta ela pelo elevador, é de cortar o coração. Porque quando você olha para aquelas imagens, você sabe o seguinte, isso aqui vai acabar muito mal. Mas a gente não teve ali, né, ninguém tão diligente como nesse caso. Ele consegue colocá-la para dentro de casa e ali o que ele vai fazer? Ele vai matá-la. Aí ele joga ela da sacada e aí tenta simular que ela se jogou. Veja só, ele vai descer, pega o corpo da mulher, né? Vai colocar, né? Ele tá se arrumando, tem até tem vários memes dele, que é aquela música, né? I'm too sexy for my crime, né? Então assim, ele fica se arrumando, porque ele é um homem realmente bonito, ela é uma mulher
Ela era uma mulher muito bonita também. Então, ele está muito preocupado com ele, com a estética dele. É um homem forte como esse. Vai trazê-la, coloca dentro de casa e, ó... Mas pera, o fato dele socar o rosto da pessoa, né? 60 socos a gente já assume que ele quer matar, né? A cabeça da pessoa. Mas E ele quer desfigurá-la. o que significa essa questão de desfigurar a mulher? Porque ninguém mais vai ter você. Você entende? Se você Ninguém não é mais vai minha, querer. eu vou te destruir. Isso quando a gente olha esses crimes, né, violentos, né, intrafamiliares, essas violências domésticas, a quantidade de homens que esfaqueiam as mulheres no rosto. Gente, eu já entrevistei uma quantidade bastante grande de mulheres que sofreram violência doméstica. E, assim, eu vi imagens, assim, que são Entristecedoras. Exatamente, até a palavra me faltou aqui. Tem uma, porque eu comecei a lembrar dela, ele mordeu, arrancou o nariz dela, arrancou a orelha, abocanhadas, sabe assim? Ele arrancou com tudo. Quando eu olhei a imagem daquela mulher, que ela me trouxe, ela falou, olha o que ele fez comigo. Eu falei, eu não estou acreditando. Como é que uma pessoa morde... Ele arrancou o nariz, arrancou a orelha. É animalesco. Completamente. E ele Tribal, falava, eu né? vou te matar. Ela consegue fugir. Ela falou, eu tinha tanto medo, Carla, eu tinha tanto pavor. E assim, a gente tem até que agradecer, né? Tem pessoas que são anjos, né? Tem médicas ali que ajudaram. Ela é uma mulher mais humilde, mais simples. Ela conseguiu, né, fazer ali a reconstituição da face dela. Ela teve que tirar um pedaço, né, do enxerto aqui das nádegas para recompor uma parte aqui do rosto. É muito triste. É muito triste o que acontece, é muito triste. E a gente precisa entender o que a gente vai fazer para controlar, porque isso é uma questão de uma bestialidade, né? A gente está lidando com besta, ela é uma fera. Não, nós tivemos Descontrolada. essa semana, em Manaus, um feminicídio que ele deu 50 facadas na esposa com 31 anos, a moça. Imagina para você dar 50 facadas em alguém, porque à medida que vai ficando molhado, você precisa parar, secar aquela faca, voltar, você não dá E você 50 se corta, facadas. Ah, Você porque se o sangue machuca. faz escorrer. Exatamente, então você não dá 50 facadas da mesma maneira que você dá 50 socos. Mas no caso de 50 socos, você também precisa... 60 socos, no caso, né? Você precisa também ter um controle, né? Então, E uma força ali. Você São sabe? casos de tamanho. Mas assim, aí bestialidade. imagina, o casal tá saindo pra passear. Teoricamente, a gente tá animado com o que a gente vai fazer junto. É um casal. Mas aí ela não está obedecendo, né, Lala? Como que você pode estar se relacionando? Porque é na cabeça dele, né? A gente Sim. nem sabe se essa relação de fato existe ou existiu. De repente ela trocou uma mensagem com um amigo. Mas você não pode conversar com um amigo, entende? Deixa eu ver, é assim, daqui, eu que vou ver, eu que vou controlar. É uma coisa, assim, é chocante. Da onde que a pessoa acredita que ela pode fazer isso com seu parceiro ou com a sua parceira? Jamais. E a gente poderia dizer quais são os principais obstáculos em relação ao que uma pessoa que está passando por violência doméstica enfrenta, né? Assim, como que essa pessoa consegue voltar a si, voltar a acreditar em si? Quais são os principais obstáculos que ela passa nessa relação? Eu acho que o principal obstáculo é o medo, em primeiro lugar. Medo dessa violência, medo de ela tomar uma atitude e ser ainda mais punida por conta disso. Mas quando existe essa violência, para chegar nesse físico, ela teve vários estágios antes. Então, tem toda aquela política do controle, do abuso, que vai isolando a pessoa, vai desacreditando a pessoa. Isolar a pessoa seria fazer com que ela não tenha amigos, não tenha família. Afastando a rede da de proteção, família. né? Porque aí, senão, isso não está sendo bom o que está acontecendo com você, né? Pode despertar essa consciência de que não, isso não está dentro da normalidade. Não, isso está se tornando perigoso. O fato dele ter socado ela poderia
falar pra gente que ela estava aceitando a situação de alguma forma, ela estava com medo dele, ela estava, de alguma maneira, ali, com receio de que algo acontecesse? Isoladamente, não. A gente teria que entender o contexto total. Tá. Mas o fato de chegar a socar ela dessa forma e de todas as outras gestos de violência que a gente viu, significa que ela já estava sendo vítima de algum tipo de violência. Mas ela pode ter colocado algum limite, e aí o fato dela colocar o limite, ele pega e fica revoltado? E como é difícil também para uma mulher assumir que está sofrendo violência. Sim. Porque vem muito julgamento disso. Julgamento, vergonha, a culpabilidade. Como é que você conta? Ah, ele me bate. E por que você ainda está com ele? Exatamente. Por que você aceita? É muito difícil. De novo, a gente precisa ter empatia e acolher essas vítimas. Elas entraram de verdade, é que nem uma teia de uma aranha, né? Você caiu ali dentro, é muito difícil você sair. Então, não adianta você culpar a vítima e nem ficar, por que você não sai? Não é fácil. Se fosse fácil, ela já tinha saído. É a história do sapo na água quente. Se você pegar o sapo e jogar numa água fervente, ele vai quicar e vai embora. Se você colocar ele lá dentro e for aquecendo devagarzinho... Na água fria, ele vai se adaptando à temperatura. Até a hora que ele está cozido. E aí o sapo já morreu. Entende? De novo, se eu chegar, né, num relacionamento e der um tapa na primeira vez, a pessoa vai, tipo, que isso, louco? Né? Mas ele chega, lindo, e fala, seu cabelo é incrível, você é maravilhosa, tão inteligente. Com Mas é só minha, né? Com bombons, com tudo, né? Como você é bonita, como você é inteligente. Ele vai, né, trazendo, né, aquele conforto que a vítima quer ouvir. Ai, ele é tão apaixonado por mim, ele gosta tanto de mim, ele me acha interessante, inteligente. Mas aí começa, né? Depois que ele já, né, tá ali, a vítima já caiu na conversa dele, aí começa. Então, sabe aquela tua amiga? Ela é estranha, não? Ela é estranha, ela tem um comportamento esquisito. E ela tá muito apaixonada. Ela vai começar a achar a amiga estranha. Aquela amiga que ela sempre curtiu, adorou. Então... mas seu trabalho também, te suga, eles não te reconhecem, você não recebe o devido respeito. Então, ele vai começando a colocar ideias na cabeça dessa pessoa de que, nossa, ele tem toda a razão, olha como ele me protege, olha como ele gosta de mim. E daí começa, né, pequenas coisas como ciúmes. Gente, mas entenda, esse decote tá muito provocante, né? Está chamando um pouco a atenção, não fica bem. Uma mulher, né, na sua idade ou na sua profissão, não é de bom tom. Entende? Aí começa. E vai enredando. E aí que ela acha, ai, mas é bonitinho, ele tem ciúmes de mim. Ele se preocupa comigo. Ele tá tão preocupado. Ele me ama, né, pelo ciúme. Ele tá cheio de ciúmes. Quando você vai ver, você não tem amigo, não tem família, o seu trabalho não presta, ele já te tirou dali, você tá totalmente dominada por ele está escolhendo a cor da sua roupa, o decote que você vai usar. Muitas mulheres que eu entrevistei não podiam usar batom vermelho. Porque é o seguinte, o batom vermelho, né, deixa a mulher... Chama atenção, a unha vermelha. Aí falava assim, não, mas é um tom que não pega bem, né? Isso são mulheres mais vulgares que usam batom vermelho. E a vítima vai acreditando naquilo tudo. Aí porque é só um batom também, né? Ó, a Cristiana está compartilhando com a gente aqui que na entrevista ela fala sobre medo e que ele fez por prazer. Que mostrava no vídeo o rosto dele com muito prazer ao estar socando Mas eu acredito nisso também e acredito também que a gente precisa esperar um pouquinho mais a investigação, porque a doutora Cris trouxe um dado aqui importante. Ele pode estar usando indiscriminadamente esses medicamentos, anabolizantes, a gente não sabe, o nível muito alto de testosterona. E isso tudo combinado com uma pessoa que tem, né, esse perfil explosivo, sim, que vê a mulher como um objeto, porque você é um objeto, sabe? Esse copo aqui eu vou quebrar agora, e daí? Mas você vai me causar sofrimento. Não tô nem aí.
Tem uma questão, quando você falou explosivo, eu pensei, né, na questão do anabolizante. Aí muitas pessoas justificaram, mas era porque ele estava usando anabolizante. Parece que agora se tornou o uso do anabolizante quase como um aval, uma justificativa. Mas muitas pessoas usam anabolizantes, mas não se tornam essas bestas, essas feras, porque praticamente é uma fera que você tem que... E precisa ser enjaulada. Exatamente, é uma fera que necessita ser enjaulada. Tanto que o juiz decidiu que ele não tem condição de responder, a princípio, momentaneamente, esse processo em liberdade. Ele está lá custodiado, correto? Exatamente. Então, e daí? Mas talvez o perfil dele, e a gente aí teria que, neste caso, vale a pena se debruçar para entender o histórico dessa pessoa. Como é que ele foi criado, naquilo que ele acredita, qual é o comportamento dele nas redes sociais. Ele apagou todas depois. Não, mas até ver comentários, porque você se mostra muito, vocês são psicólogas, Sim. naquilo que você escreve, naquilo que você comenta. Mas os amigos vão trazendo isso. Ele sempre fazia piadinha de mulheres, como se mulheres não fossem nada. Porque eles vão criando, né, esse ideal, né? Mas, no fundo, isso tudo é uma masculinidade muito frágil, porque é desmedido. Tem uma coisa no direito que eu adoro, né, Hanna? Que é o seguinte, eu tô aqui, eu e a Hanna, digamos que a gente estivesse brigando. A gente não vai brigar porque a gente se ama. Mas eu vou lá, eu empurro a Hanna. Ela vem e me empurra também. O que a lei entende? Que é igual. É proporcional. É proporcional. Tá. Eu empurro ela me dá um tiro, isso não é proporcional. Não foi legítima defesa. Né? Agora, entende? se você é enorme, se você é gigante, se você tem uma força maior, como a gente percebe nesse homem, e a gente vê uma mulher... É desproporcional, entende? Aí entra o direito, as nossas leis para proteger esta mulher, porque não é algo proporcional. Nada que ele justifique, nada, gente, nada que ele vai falar, não, porque ela estava me traindo, e daí? Sabe o que você faz? Você fala, querida, beijo. Vá Não me com liga, Deus e fica siga a aí. sua vida. Eu tô seguindo a minha, entendeu? Porque a fila vai andar. Agora, o que ele faz é o contrário. Ele acha que ele é dono, e ele acha agora, eu vou acabar com você. Olha, esse crime chocou a gente. Estamos com 185 pessoas aqui, Cá. Ouvindo. Olha só, mas temos 86 likes. Então, vocês pessoal, poxa, dá uma estão força pra deixando gente. a Lala ficar feliz. A gente Por se favor, isso é esforça. muito importante para o canal. Então, dê seu like para entregar mais os nossos casos para todos. E a gente precisa que isso seja muito falado, porque quando a gente vê os números, olha só, uma mulher é vítima de violência física a cada 4 minutos no Brasil. Esse dado é muito alto. 4 minutos, a gente... 4 minutos. Ou A gente seja, tá- o tempo que a gente está aqui fazendo esse programa, a quantidade de mulheres que já não sofreram alguma violência. Pelo menos 11. 4 morrem por dia. Por conta de Exatamente, feminicídio. 4 morrem De por 6 dia. por 6 horas, uma Os morre. dados são muito altos no Brasil. A gente precisa entender que a gente precisa mudar essa realidade. Nós estamos falando de seres humanos. E aí a gente ainda Sim. tem que ler as pessoas argumentando que não precisa tipificar o feminicídio e que a legislação protege demais as mulheres. Como Oh. assim? A gente tem um outro caso aqui, né? O caso Flor de Lis. Nossa. Que a Cá mencionou outros momentos aqui. E é uma história complexa. Hein? Pastora. Pastora, ex-deputada e cantora gospel. Isso. Condenada a mais de 50 Mãe. anos de prisão pelo homicídio Mãe. triplamente qualificado do marido, o pastor Anderson do Carmo. Pelo que eu entendi, eles adotavam várias crianças. Não, e eles isso- têm todo tipo de muitas. filhos. Assim, esse é um caso tão bizarro. É bizarríssimo. É Esse processo, gente... Esse mais de precisa fazer um 70 quadro. 1.000 páginas. 70 mil páginas. Eu lembro que quando ele estava na época da instrução do 422, que é a fase do júri, quando ele chegou, eu falei, eram 70 mil páginas. Eu falei, meu Deus, por onde que a gente começa para entender? E não é só 70 mil páginas, mas
uma quantidade absurda de oitivas, de gravações. Eu falei, a gente não vai acabar isso aqui nunca. Mas eu tenho uma dúvida aqui, até um questionamento. Quando um juiz pega tantas páginas, é o mesmo juiz que continua no caso? Porque se começar do zero ali, Sim. 70 mil páginas é muita Sim, página. por Aí é exemplo. ChatGPT que faz o julgamento. A gente espera que não. Sim, sim. A não ser que o juiz esteja doente, né? Mas ele tem ali, inclusive os juízes ali também substitutos, né? Mas ele tem uma equipe. Um juiz nunca trabalha sozinho, né? Ele tem os assistentes que vão ajudá-lo. Mas é um processo muito longo. Para que as pessoas entendam, depois que uma pessoa é denunciada, ela vai para uma fase que se chama fase de pronúncia. Então, você tem um inquérito policial, que é a parte da delegacia de polícia, né? Então, assim, o delegado ou a delegada, eles terminaram ali o inquérito, eles vão dizer, olha, você cometeu este crime e o delegado entende, olha, os crimes que você cometeu são esse. E ele vai repassar aquilo para o Ministério Público. O Ministério Público são os nossos promotores. Eles vão receber, vão olhar e podem concordar com a autoridade policial e podem discordar. Falar, olha, eu entendo que ela não cometeu esse crime, não. Ou eu entendo que cometeram outros crimes. Ele pode pedir mais diligências, mais investigações. E um caso de 70 mil páginas, no caso dela, o que aconteceu para ter tanta página? Então, porque tem muita gente envolvida. Aí você vai para depois que o Ministério Público acolheu aquilo, ele vai oferecer a denúncia e vai para a fase de pronúncia. A fase de pronúncia é uma outra fase onde o juiz precisa ser convencido de que, de fato, essa pessoa cometeu esses crimes. No caso, ela deu 30 tiros no marido? Não foi ela quem deu. Não foi ela. É um dos filhos dela. Porque ela tinha filhos legítimos, filhos adotivos e filhos afetivos. Isso. É complicado, mas é isso. Então, assim... E aí, numa casa, morava um pouco de tudo. De filho legítimo, adotivo e afetivo. Porque o adotivo é aquele que ela, de fato, adotou. O pastor, o marido dela, era um filho afetivo. Ele era um filho da Flor de Lis. Ele, inclusive, chegou a namorar uma filha biológica. Olha, era uma confusão. Para você entender, eu lembro que eu tinha árvore para ver ligar quem com quem. Antes de ser marido, ele foi genro Não, é tanta gente convivendo, morando junto. É muito complicado. E ela criou ela era uma pastora, então ela tinha ali, né? Qual era a imagem que ela tinha, cara? Não, ela era toda de uma pessoa que ela protegia as outras pessoas, mas ela, como deputada, o que acontece? Quando ela está casada com esse Anderson, é que aí começa o grande problema da Flor de Lis. Porque quando você começa a analisar o processo... E, de novo, lembra que eu falo sempre para vocês, a gente sempre fala que você precisa ter uma motivação? Tem que entender o que levou essa mulher a planejar, porque ela é a mandante. Ela foi colocada como a mandante. Não é ela quem vai dar os tiros, mas ela é a mandante. O que levou essa mulher a desejar a morte deste homem? E aí você começa a entender. Ele queria ter o controle da vida da Flor de Lis. O controle, desde o controle político, o controle financeiro, né? E o controle dela. De tudo, porque ela também era um ícone ali naquela comunidade, né? Pastora. E ela criou ali, né, uma religião um tanto quanto estranha, porque ela dá uma misturada nas coisas. Então, tinha... Eu lembro de ter lido várias vezes no processo como é que era o batismo. Então, tinha até conotação meio sexual em determinados momentos desse batismo dessas pessoas. E ela adotava um monte, ela tinha vários filhos afetivos, que ela levava para dentro da casa dela. Ela tinha vários quartos, com um monte de gente morando. Era uma confusão de pessoa dentro daquela casa. E o que ela já tinha tentado? Ela já tinha tentado envenenar o cara. Era isso que eu ia perguntar para você. Só que ela não conseguiu. Com arsênico. O pessoal compra arsênico como se fosse bala, impressionante. E aí... Tem várias passagens dele, né, em hospitais.
Exatamente, com dores estomacais, ele passava muito mal. E depois vai se descobrir que era por conta que a água dele estava envenenada, o suco, porque eles botavam pequenas doses e ele passava mal. Eles, você diz, os filhos. Porque ela convencia, ela é muito manipuladora. A gente está lidando com uma mulher muito inteligente, gente, muito manipuladora. E assim, ela convenceu os filhos a matar o marido. Doutora Cris, tem até uma pergunta aqui. Seria um traço de psicopatia? Tudo leva a crer que sim, né? Porque essa falta de empatia pelo outro, essa manipulação de acordo com os próprios desejos, os próprios resultados, e umas relações muito promíscuas, tudo muito misturado. E só posições de destaque, né? Como pastora, como deputada, como poder. E aí, mãe acolhedora. E aí, o que vai acontecer? Numa noite, ela vai sair para namorar com o marido, com o pastor. Vão, namoram, mas já está tudo planejado. Porque esse crime foi premeditado. Aí, quando eles estão voltando, né, que ela vai subir para o andar de cima, ele está aqui no andar de baixo da casa, um dos filhos vai disparar e vai matá-lo, assim. Como que a gente sabe que esse caso foi premeditado? Porque aí tem uma boa investigação, né? Os filhos vão acabar contando lá na frente. Essa mulher tão maquiavélica, ela é maquiavélica, que o filho vai ser preso. Ela ainda não estava presa. Ela estava sendo investigada. Vocês lembram? E aí, o que acontece? Ela vai conhecer uma mulher. E esta mulher, o marido dela, estava no mesmo presídio dos filhos. E ela vai usar esta mulher. Os áudios são maravilhosos. Eu escutei todos os áudios. Maravilhosos de ruins, de terríveis ou de sedutores? Essa manipuladora dela, porque ela conversava, porque assim, ela não podia falar diretamente com o filho. Então, o que ela fez? E esse cara era um ex-policial militar, que, enfim, estava preso porque cometeu crimes. Se não me engano, acho que era crime de milícia até. E a mulher ia visitá-lo. Né? E aí tem aquele famoso que é o jumbo, né? Que eles vão levar mantimentos, roupas ali para os seus parentes. Então, ela convencia esta mulher de falar com o marido para ele convencer o filho a segurar todo o BO. Não, tipo assim, não, é sua mãe. E assim, e o plano mais ou menos estava dando certo. Até que na fase do 4-2-1, quando ele vai falar ali, né, na frente da juíza, e aí ele vai começar a contar que ele estava sendo manipulado por um outro preso. Olha, a confusão foi tanta, gente. Foi tanta gente envolvida. E não foi só a Flor de Lis que foi presa. A mulher desse cara tá presa também. Um monte de gente, porque aí entrou fraude processual, aí você vai cometendo crimes. Mas ela foi envolvendo um monte de gente. Ela é muito... Gente, a Flor de Lis é muito inteligente. Não, ela não é burra. Entendam isso. E a manipulação dela é uma coisa maravilhosa de criatividade, da persuasão que ela tem. Aquela mulher que chora, triste, tá rezando, aquela pessoa pura, boa. Gente, mas ela estava armando toda a cama para os filhos assumirem toda a culpa. Inclusive, ela tem uma filha, que é uma das filhas que vai tentar envenenar o pastor, a mulher com câncer. E ela, em nenhum momento, falou assim, não, mas a minha filha está doente, né? Está passando por um momento muito drástico, né? É uma falta de empatia, de tudo qualquer consideração. Mas tinha manipulação psicológica, abuso sexual, ritual, como a Carla mencionou. Os rituais, assim, as coisas são esquisitíssimas. Quando você vai lendo o processo, falando, nossa. É muito estranho. Mas aí, quando a gente pensa numa defesa, tem defesa para esse tipo de pessoa? Sempre tem, né? Sempre tem.
tem até abrandamento de pena, além do livro. Lendo livro, tem remissão E de você pena. sabe que eu conheço os advogados da Flor de Lis. Eles são pessoas muito inteligentes, né? Teve uma vez que Tem eu que falei ser. assim, eu falei, gente, mas vocês realmente acreditam? Porque assim, a gente lida com casos que tem erros grotescos, tem absurdos. E aí, de novo, ela conseguiu, de certa forma, convencer, inclusive a equipe jurídica dela, que ela era vítima de um complô dos filhos, que ela nunca fez nada, que ela nunca desejou mal ao marido. Que Até porque não foi ela que matou, né? então, que foram os filhos que fizeram tudo aquilo, que ela está presa injustamente. Veja de novo o nível de manipulação. É uma coisa meio Charles Manson, né? Não é? Eu nunca matei ninguém. Mas que tipo de controle psicológico e que a gente poderia dizer que pergunta. acontece dentro dessa casa, doutora Cris? Eu gostaria de entender, né? Crianças e adolescentes muito vulneráveis que ela Eram. contava. Eram, e com valores já meio distorcidos, porque parece que nessa relação ela sempre tentava dizer, você é muito especial para mim, e fazia vínculos assim com cada um a ponto de saber aonde pegar e manipular para esse ficar mais acessível comigo. Parece que ela teve relações sexuais com esses filhos. Alguns, Nossa, assim, que horror. porque tinha uma coisa meio ritualística ali na hora de um tal de um batismo, que assim, é muito esquisito. Mais um caso de batismo através de atos sexuais. Exatamente. Aí tinha uma coisa com umas comidas, a roupa, o toque, o pegar, assim, tudo muito estranho, né? Enfim, ela é peculiar. A Flor de Lis, ela é uma figura peculiar, assim, mas ela segura bem. Ela segura o personagem. A gente estava aqui falando um pouquinho antes de começar, né, Cá? Sobre o caso dela. Uhum. E aí você trouxe para mim algo curioso, né? Sobre o atenuante de pena. E você falou que ela estava fazendo, eu acho que... Que ela está na leitura, né? A Lei de Execução Penal, que é a LEP, ela diz o seguinte, que se você fizer curso, se você trabalhar e se você ler livros, e é lógico, tem um número de livros por ano, se não me engano, são 12 por ano. E você precisa escrever ali, né, uns relatórios, aquilo vai passar por uma análise, eles vão receber pontos, Isso. né? E então tá bom. Para cada livro que você fizer esse relatório, você vai ter tantos dias de diminuição de pena. É até 4. 4, mas são 12 por ano. Só que os dias trabalhados, você não tem um mínimo de dias trabalhados. Então, você tem um mínimo de horas trabalhadas, essa quantidade de horas vai diminuindo também a quantidade de pena que você tem que cumprir. E o mesmo vale para Cursos. Cada 12 A horas. Pérola está com a Hanna. Ai, Hanna, ótimo. conta pra gente! Qual é o curso? 12 horas de cursos que você faz no ambiente prisional. Pode servir para remissão de até 3 dias. E aí a gente tem os cursos muito legais que ela fez. Ela terminou o ensino fundamental. Foi uma surpresa para mim que ela não tinha. E ela fez... Como a pessoa entra Imagina num se ela cargo tivesse... público? Não precisa ter, né? Não precisa. É qualquer um do povo, né? A Flor de Lis, ela terminou o ensino fundamental. Ela fez também um curso de automaquiagem na prisão. Isso reduziu a pena Sim, dela. sim. Você imagina essa mulher com curso superior, né? Já tem um já é nível ali. perigosa, E administração de empresa também, né, Hanna? Como é que Para uma ela se pessoa... aprimorar. Como é que uma pessoa... Porque ela já tem uma empresa dentro da casa dela tem com uma tantas empresa. pessoas. Agora, né? ela não tem ensino fundamental, ela vai fazer administração de empresas. Não bate, assim. Mas o automaquiagem, assim, Foi. me quebrou quando eu li. Eu digo, não é possível. É possível, sim. E você sabe que ela é tão esperta que quando ela monta, né, essa estrutura, né, de uma igreja ali ou de uma religião, tudo fica muito mais difícil. Porque você não pode simplesmente, sem ter bases, né, vamos dizer, materiais e muito bem comprovados, falar, essa mulher está te enganando. Não, porque é uma questão de fé. É a minha fé. Eu acho que ela é a minha pastora, a minha salvadora. Então, mesmo que a pessoa esteja enganando o outro, muito pouco se pode fazer.
Então a gente poderia dizer que a religião foi usada como Sim, ferramenta de sim, manipulação, mas a gente não poderia fazer nada nesse Com Exato. sentido. certeza. Veja como é inteligente, como ela é inteligente. Ela não tem nada de burra. E olha o que gente, ela enganou o maior veículo de mídia do nosso país. Gente, eles vão fazer, lembra? Filme sobre ela, né? Quer dizer, na época... Mas como uma vítima? Não, como uma... Antes do crime. como uma grande pastora, sabe? Como Ela a tinha mulher... adotado 40 crianças, ainda era uma Uma mártir. salvadora. Exatamente. Exatamente. Ela era... Agora, essas crianças não tinham mãe, não tinham família. Como é que aparece uma mulher do nada, Vai recolhendo criança. recolhendo criança e diz, eu vou levar o seu filho aqui. Você diz, beleza, de boa, leva aí, quer mais um? Onde é que tá a mãe dessas crianças? Como é que elas ficaram assim jogadas e ninguém fez nada? A Flor de Lis é um caso à parte. Assim, realmente, ela... Já fizeram até uma série sobre ela, né? E depois esse próprio grande veículo de mídia vai fazer uma outra, né, série. Mas eu acho que o personagem dela ainda não foi bem explorado. Porque, assim, é assustador. Quando você se debruça naquelas 70 mil páginas de processo e mais aquela quantidade absurda de não sei quantas centenas de horas de depoimentos e vários depoimentos dela, dos filhos, filho adotivo, filho legítimo, filho afetivo, as pessoas que ela foi envolvendo ao longo da jornada dela nessa questão criminosa, tudo por quê? Porque ela queria tirar o cara que ela achou que ela achava, né, que era um algoz na vida dela, podia atrapalhar. E mais do que isso, ele também estava querendo fazer carreira solo na política. Porque o grande nome era ela. Ele ficava atrelado à Flor de Lis. Ele era o marido da Flor de Mas não Lis. seria mais fácil separar e ele Sim. ter o mas destaque que dele? Ela era uma mulher religiosa. Que Religiosa. coisa feia ser Feia. uma mulher separada. Olha lá. Olha só! Ela é uma mulher, né? É uma mulher Como eu não tinha divina. pensado nisso. É muito melhor ser uma profética. pobre viúva. Não é? Quase que a gente está lembrando, né? Como é o nome daquele menino lá, gente? Que ele não é pastor, ele é profeta. Profeta, oh meu Deus. O Miguel? Miguel. Gente, são umas coisas que eu não sei. Não, e aí ela ficaria ainda mais em destaque pelo Mais fato de ser uma mártir. viúva que E teve ele um marido... Ele morreu nos braços baleado. dela. Exatamente. Não, e eu adoro, antes, lá atrás, ainda, quando ela começa a estruturar essa religião dela, ela recebia uma entidade, ela incorporava uma entidade. A entidade tinha nome que eu realmente não me lembro. Eu também não me lembro agora. Era um tem nome coisas meio bizarras esquisito, nesse. assim. E aí ela ficava deitada porque a entidade que ela incorporava não podia fazer trabalho doméstico. Então ela botava os filhos para fazer. É, que a Gente, entidade agora ela recebeu a entidade, você que A que pessoa lute. não tem nem vergonha de dar uma desculpa esfarrapada dessa para escapar de fazer Eu o trabalho queria doméstico. entender como é que ela está hoje, que deve ser assim, também peculiar, dentro do ambiente prisional. Porque ela deve Nossa. estar ali manipulando aquelas pessoas, né? Se fazendo, porque ela é boa no personagem. Ela é muito boa. E ela vai com aquela coisa dela, assim, que agora, então, talvez isso seja a paga dela, essa grande injustiça, porque ela de fato enxerga isso como uma injustiça, viu? Ela fala manso, ela não se altera. Ela Ela não- enxerga isso como uma enxerga. Não percebe que ela... Não, e ela está procurando alguém para que, né, abrace a injustiça dela. Só que assim, gente, é impossível, tá? Eu tive que ler. Eu li as 70 mil páginas, assim, com um Como que timaço você conseguiu de ler, advogados juntos. E assim, cada um ficava um pouco mais horrorizado. Tava até o Cris, né? O Christian também falou assim... Isso daí é puxado, né? Eu falei, puxadíssimo. Não tem, gente. Ela é a cabeça, ela é a mentora É de tudo ele. aquilo. E ela desejou aquilo. Mas ela segura no personagem, que ela tá lá tristonha. Então, agora, talvez seja isso. Porque ela vai abrir, sei lá, algum caminho de alguém. Sei lá o que ela não está falando dentro do ambiente prisional. Porque ela deve estar enrolando as presas lá também, tá? Com certeza. Ó, Vários condenados, quando entram no sistema prisional, acabam se convertendo e até se tornando pastores. Ela já entrou assim. É. Então, ela nem precisa fazer esse caminho. olha, pessoal, a justiça ela manteve a condenação de Flor de Lis e Sim. determinou que algum dos filhos adotivos e a neta passem por um novo julgamento. Mais página Sim. aí, né? É. Teremos mais Páginas. páginas. Ontem, Flor de Lis voltou a ser notícia
Depois teve 8 meses de sua pena reduzida por ler livros e resumos e o curso, né? De automaquiagem. 177 dias. Quantos dias? 177 dias de diminuição de pena. Ela leu muito Ela livro. tá lá, cara, ó. Dedicada a reduzir a pena. Não, interessante são os livros que ela tá Nossa. lendo. Muitos ligados à Segunda Guerra, né? Ao nazismo. Ela tá lendo, ela leu Ela Anne leu O Pequeno Frank. Príncipe. Eu me pergunto se ela entendeu o que ela leu, né? Não, com certeza. Não sei, não, tô falando sério Mas agora. se não ela é brincadeira. extremamente inteligente, Não, maquiavélica... uma coisa é ela ser inteligente, outra coisa porque assim são livros muito profundos. Eu não sei também se não é tipo, de novo, entendeu? Sim. E aí você sabe que ela teve uma anotação, foi até todo mundo começou a rir de manhã. Ela teve uma anotação comportamental, disciplinar, porque ela foi pega com celular no sistema prisional. E você não pode ter E aí, quando você celular. está com o celular, o que acontece? O seu celular vai ser tomado e você vai receber uma anotação. Então, você vai perder um tanto de dias que você tinha recebido de benefício, você vai ganhar de volta. Ai, gente, que coisa horrorosa, mas é isso. E aí, as pessoas perguntaram, será que ela usou o chat GPT Para interpretar o livro, é isso? bota lá, sei lá, tipo, ai, gente, o que eu vou falar Ela pegou a resenha de um Ler booktuber. Anne Frank não é, né? Não sei que se vocês já leram, assim, é um livro bem doído, bem difícil, né? Tem uns livros ali. E a pessoa comprova que ela leu esses livros? Ela tem que Precisa fazer fazer resenha. Como um resuminho, para comprovar que Mas ela leu. tem as notas. Você tem as notas aí? Não, Ana? não recebi. Eu tenho. Peraí, deixa eu ver aqui. Enquanto vocês vão falando, vou procurar. Eu tenho as notas que ela... Mas recebi. como que a defesa poderia atuar para recorrer a algumas condenações? Você sabe dizer? Boa pergunta. Eu acho que a melhor tese é que ela não sabia de nada. Eu acho que se fosse minha cliente, eu iria por esse lado, dizendo, não, fizeram tudo pelas costas dela, porque não tentaram ainda bem nenhuma tese psiquiátrica, psicológica, ainda bem, porque não teria condições. Não dá para encaixar. Não tem condições. Não daria para encaixar num perfil, doutora? Conforme as investigações foram avançando e as provas e os dados, aí extrapola. Se a gente for encaixar em alguma coisa, é psicopatia. Que não diminui pena. Não diminui pena. Então, ela é muito lúcida, ela é muito Mas articulada. o nível intelectual de um psicopata é extremo, certo? Não necessariamente. Não? Não. Ele tem controle, Ele né? tem controle, ele também é manipulador, Ele tem também... um charme superficial, mas não necessariamente um intelecto acima da média. Tá. Porque é um percentual pequeno da nossa população que é, sim, efetivamente. Ó, Ainda bem. Olha os livros que Ainda ela leu. bem, Né? Ela leu O Pequeno Príncipe. E o tema central, né, gente, são reflexões sobre amor, amizade e essência humana. Meiga. Ela teve nota 7. Aí ela leu o Diário de Anne Frank, que é um livro maravilhoso, né, que vai contar, é um registro histórico, né, sobre o Holocausto e a vida da Anne Frank. Ela recebeu nota 8. Ó, viu? A Menina que Roubava Livros, também é um outro livro que vai contar ali, né, sobre a questão da Segunda Guerra. Ela recebeu 8,5. Ó, tá ligada. Aí ela leu A Voz Submersa. Esse livro eu nunca li, é de Salim Miguel. E ele aborda a morte do estudante Edson Luiz durante os protestos de 1968 no Rio de Janeiro. A narrativa é um monólogo poético em formato de desabafo. Ela já recebeu uma nota um pouquinho pior, 6. Aí, O Menino de Pijama Listrado, também é um livro belíssimo, tem um filme... que é Nossa, lindo. livros que são tocantes, né? Tem uma Nossa. sensibilidade. Aí essa aqui eu não tenho a nota dele. Ela leu Dom Casmurro. Eu gosto de saber Capitu, eu imagino. Eu queria saber a opinião dela sobre A Dom Senhora de Casmurro. José de Alencar, né? Também. Como que ela fez? Inocência, Olha, não foi? até a Valesca Inocência comentou, ou seja, a gente também. precisa decidir Tal se ela Nai. é inteligente ou não é inteligente. Porque se ela é inteligente, ela entendeu. Não tem Não a inteligência intelectual. Ela tem muita inteligência emocional, porque a gente tem 3 inteligências, Boa. né? O nosso QI, que é o coeficiente de inteligência, o nosso QE, que é o nosso coeficiente emocional, e o nosso QA, que é o nosso coeficiente de adaptação. O que acontece? O QE dela e o QA dela são muito altos. Ela se adapta muito bem. Não é à toa. Camaleão. Opa, ela tá lá, já tá, né?
se movimentando para ganhar espaço, proteção, talvez ter que fazer menos trabalho, faz curso de automaquiagem. Né? Gente, esse curso de automaquiagem, eu tô Maravilhoso. ainda chocada com ele, que ele reduz pena. Vai saber se não foi alguém que leu o livro para ela e passou... E aí, porque ela também é ditou. persuasiva, né? O coeficiente ela não- emocional dela Se a entidade não deixava ela fazer o trabalho doméstico, vai saber se ela fez a Você resenha. veja, ela não explode, ela não grita, ela não tem essas explosões, ela é muito controlada. Agora, aí a gente tem o nosso QI, que é o nosso coeficiente de inteligência, né? Que aí já, nitidamente, se ela tivesse um QI alto, ela não teria cometido esse crime, porque ela vai ser pega, né? Mas o QE e o QA dela são bem altos. Acredito que a gente tenha esclarecido, Valesca, a sua dúvida, né? A gente tá com 254 Olha pessoas. só, Gente, ó, falando de flor de lis. 160 likes, pessoal. Por favor, né? Dedo no like que ajuda Mas muito a gente. ela é um personagem interessante para ser estudado mais pela área da psicologia forense, né? Ela é uma enciclopédia. E um bom né? trabalho para os advogados de defesa. Sim. Não, tenho sim. Pena se alguém entrar a partir de agora. Porque o juiz, que ele está desde o início, ele está acompanhando essas 70 mil páginas desde o início, à medida que elas vão sendo incluídas. Agora, imagina se entra um advogado agora, que Nossa, vai ter que se inteirar disso numa Porque velocidade ela incrível. também está num processo, né, de recurso, né? Ela perdeu na primeira instância, ela foi condenada e aí ela ainda está nessa fase recursal, não transitou em julgado o caso dela. Então, assim, ela vai tentar ali o máximo que ela puder. Né? E assim, eu conversei com os advogados dela e eles de fato acreditam, sabe? Porque tem horas que você sabe que é conversa de advogado. Eu falei, né? Mas tem uns que realmente, não, mas ela foi manipulada, veja só, Carla. Eu falei assim, não é Mas possível. eles também acreditam? É isso? Ela porque- consegue manipular de tal forma que até o Exatamente. advogado acredita na Isso. história que ela está contando. É, porque ela, né, o advogado tem um contato muito próximo e ela, eu não sei de que forma ela está passando tudo isso. E em determinados momentos, por exemplo, eu quando estou fazendo uma investigação jornalística mais aprofundada, eu preciso ter muito distanciamento, sabe, do que é muito emocional, porque isso nos cega. Aí a gente entra no drama e o drama vira sensacionalismo. Então a gente precisa olhar aquilo de forma muito fria. Como que olhar para um caso desse sem Então. envolver a parte do drama, a parte do sensacionalismo? É difícil, né? É difícil. Então, quando a gente começa a ficar muito... Por isso que a gente começa a ficar enviesado. E nós somos seres humanos, né? Nós somos passíveis ao erro também. Não vou dizer, você nunca foi enganada. Lógico que já devo ter sido enganada muitas vezes, entendeu? Por isso que a gente tem que ter uma frieza. Eu já estou mais velha, muitos anos fazendo isso. Chega num determinado momento, não, eu vou analisar esse processo. Então, eu não posso ter contato com as partes. Sabe? Então, assim, eu quero ver o que a Flor de Lis falou. Ela quer te dar uma entrevista. Muito obrigada. Não quero. Você acaba nem querendo ter contato com a pessoa. Eu quero porque ter você contato pode... com o processo, porque o que vale é o que está no processo. Aí, se tiver alguma coisa que não está muito esclarecida, a gente vai recorrer à defesa, tirar dúvidas, aos peritos, aos assistentes técnicos, à promotoria. A gente vai buscando com outros amigos jornalistas, a gente vai tirando dúvida com especialistas da área, mas sem se envolver no drama. Por quê? Quando a gente se envolve no drama é que você cai no sensacionalismo e que você começa a ficar cego. Você começa a falar, não, mas é aqui. Você entende? Você começa... Não, a gente não pode se envolver no drama. A gente tem que se afastar do drama. É difícil, não é fácil. Como ser humano, a gente é Porque empático, a gente tenta entender a dor da outra pessoa. A vontade nossa é, primeiramente, né, e é natural. Deixa eu falar com aquela pessoa, porque eu quero entender por que ela cometeu aquele crime. que ela tenha feito isso. Só que quando, às vezes, você cai, e essa é uma grande arapuca, porque o entender, você não sabe com quem que você está lidando do outro lado. E dependendo da mente dessa pessoa, que é uma mente muito manipuladora, muito elaborada, e a gente tem que entender que nós temos, né, nós somos passíveis a sermos enganados e tudo. Ela pode te enredar. Essa pessoa te dá um nó e tu não percebe. Opa! Mas, pelo que eu entendi, ela não seria intencional, essa manipulação. Ela mesma Não, acredita, né? Que Ela vai... é a história da mentira. Ela precisa, inclusive, acreditar na mentira para melhorar a manipulação dela. Né? Sabe
uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, uma coisa meio Goebbels, Uma né? pessoa sabe que é mentira. Então, mas quando você começa a falar, acreditar na mentira, né? Você repete, você começa a achar que aquilo é verdade. Você fala assim, não é possível. Você começa a se auto-sabotar e se enganar. Você começa a se questionar a sua verdade, é isso? Sim. Então, será que não foi isso mesmo que aconteceu? É muito interessante esse processo. E aí, por exemplo, quando o Christian, né, que é um psicólogo forense, ele tem ferramentas, isso... Teve aqui a semana passada. Isso. Ele tem ferramentas que sabe exatamente entender a manipulação do outro. Coisa que muitas vezes, por exemplo, quando eu acho que eu estou começando a ficar muito enviesada, eu procuro ele. E ele fala, Carla, vem cá, vamos ver isso junto? Aí ele começa, você viu isso aqui? Isso aqui? Eu falo, ai, que bom. Já me trouxe para a realidade. Não, é verdade. Que é isso aqui, cara? Traz pra gente. A gente começa, o choro é doído. Nós temos muita empatia. Sim, muitas vezes a gente vê uma pessoa chorando e tem vontade de chorar junto. Exatamente, mesmo sendo um criminoso. Eu não vou contar nomes aqui, mas Claro. é um caso famoso. Então, e a gente estava discutindo sobre esse caso e eu estava com muita pena da mãe, sabe? Falei, nossa, mas essa mãe, nossa, que violência e tudo. Ele olhou e falou assim, não, essa mãe tem muita culpa. Uhum. Essa mãe podia ter mudado toda a história se ela tivesse tomado uma atitude. Então, ele me dá um... chacoalhão. Opa! Ele faz isso, ele olha pra ti e ele diz, a pessoa tá mentindo. Eu, É! como assim? Vai por mim, Como ela tá perceber mentindo. que essa pessoa tá mentindo, Mas aí são né? anos de experiência, né? Ele tem... Ele bate o No olho, caso ele dele, são sabe. 25 anos fazendo isso. Em unidade prisional. É, mas eu me comovo, assim, eu começo a sofrer junto e ele diz, a pessoa tá mentindo. Eu, droga, de novo. Então, assim, olha como é importante a gente ter, né? Então, assim, às vezes eu me coloco, eu falei, ai, eu tô numa dificuldade aqui, porque é difícil. Você vai passar por momentos e aí ele vai falar, dá uma olhada nisso, volta pra cá, Carla. Então, de novo, a gente precisa se afastar do drama, porque se eu deixar que o drama me envolva, já era. Cega, né? Aí já era. Entende? A gente começa a ficar enviesado. E a gente enviesado, eu começo a pender, talvez, possivelmente, pro lado errado. Isso é uma coisa que ele sempre fala. A gente parte do princípio que a pessoa tá mentindo. Não, mas a pessoa tá chorando. A gente parte do princípio que ela tá mentindo. Mas você diz o caso de um advogado? Não. Quando você tá a pessoa mente, o criminoso mente pro advogado também? Mente? Mas o advogado não precisa fazer a defesa? Sim, mas ele vai falar, não, mas eu não fiz isso. Assim, e principalmente quando você está lidando com um psicopata, um narcisista, uma pessoa que tem um transtorno mais, vamos dizer, importante. Um antissocial. Ele vai mentir muito. E ele acha que ele vai convencer. É diferente de uma pessoa que entrou numa discussão, no calor de uma emoção e acabou matando uma outra pessoa. Ali pode nascer um arrependimento que é verdadeiro, que é genuíno, e ela acaba contando a verdade. Mas o outro quer ter o controle completo da narrativa. E é impressionante, porque aí sim a gente consegue usar, né, as ferramentas que a gente tem aqui, inclusive no jornalismo, que aí é a questão até própria da neurolinguística, que é a pessoa querendo controlar a narrativa. Eu quero controlar a narrativa, eu vou controlar a narrativa, pera, deixa aqui comigo. E todo criminoso tem essa tendência a controlar a narrativa? Porque tem até uma questão de um prazer, né? Você imagina, só ele sabe. Vamos pensar num crime como um homicídio entre duas pessoas, quem saberia da verdade? A vítima que morreu e o agressor ou a agressora que estão vivos. Então, ele vai contar a história que ele quiser. Tem casos... Isso, de novo, eu não quero falar o nome do caso, porque eu não quero ser injusta, mas quando a gente tem um monte de gente que está chorando por um caso, e ela é vítima, e ela está contando a história... Pera, né? um monte de gente quem? Tem As várias- pessoas, famílias ou a opinião pública? A opinião pública está chorando, tá? E aí você tem a vítima, tá? Que ela é de fato uma vítima, e ela é uma sobrevivente, mas ela também tem o controle da narrativa. Entende? Então, tem casos que quando a gente começa a olhar friamente, cara, tem alguma coisa errada aí. Entende? Assim, e esse é o problema quando você não
tem mais a outra parte para te contar a história. Você não sabe o que de fato aconteceu. Então, a história chega para você, porque aquela é a única pessoa que sobrou para contar. E a gente tem ali, né, que a gente tem as nossas ferramentas, mas quando você tem um olhar muito apurado de um psicólogo forense, que ele está olhando de uma outra forma, é diferente de um psicólogo clínico. Sim. Ele está olhando com os olhos do criminoso. E é dificílimo, porque é como se você se colocasse na posição do criminoso. É muito complicado, porque você não faria isso. Então, você tem que... Como? É o revirar o estômago que a gente fala. É, né? Que entende? intragável Mas aquilo. assim, exatamente, você tem que se colocar ali para você entender o que ele fez, para você entender se o que ele está te falando é verdade ou é mentira, até onde ele está te controlando, até onde ele está tendo prazer no que ele está contando. Porque, né, o crime, e quando a gente, depois de muitos anos, essas pessoas, elas querem deixar suas pegadas ali, né? Deixar sua marca, né? Poxa, gente, quem era o maníaco do parque? Era um ninguém, né? Hoje ele é... Não é que ele é nacionalmente conhecido, ele é internacionalmente conhecido pelos horrores que ele cometeu, mas Claro. ele deixou a marca dele ali. Vamos pegar aí Ted Bundy, Tanto o que sempre aparecem Gacy, querendo copiar, querendo superar o número de um vítimas. Dahmer. Tem, né... Ele pode fazer o tipo dele. Para mim, o melhor ainda é o Ted Bundy. Ele nutria prazer no que ele fazia, lembra? Com certeza. Quando você vai olhar as fitas de confissão dele, não os filmes, porque ali é uma ficção, é baseado, mas tem uma série que são as fitas de confissão do Ted Bundy. Até o jeito que ele manipulava, né? Os perfiladores do FBI, né? Eu acho o E ele Gacy mais dava- assustador falando. Não, o Gacy é assustador, mas o Ted Bundy, ele falava... Cara, lembra o que ele fazia para dobrar o outro cara? Não, mas você vai me contar? E ele... Ele irritava o policial. É isso, o investigador. Não, porque ele sabia que ele tinha as informações que o outro queria. Então, o que eu vou ter em troca? E, às vezes, não é que ele não teria uma diminuição de pena, tanto que ele rapidamente, né, ele aprontou tanto que ele deram um jeito de matar ele rápido, né? Ele não ficou muitos anos ali. Mas, quais outras vítimas que talvez... né, Nem tenham sido descobertas, é isso? exatamente. E ele usava aquilo, assim, e ele se deleitava com aquilo. É horrível. Quando você Ele estava no escuta... controle. Ele Total. tinha a informação. Até É o fim sensacional. da vida do Ted Bundy, ele esteve no controle. E ele deixou isso claro para todo mundo. Você acredita que a Flor de Lis está no controle da narrativa ainda? Ela se segura no personagem. A questão é se você vai acreditar ou não. Algumas pessoas acreditam, né? Eu não... Poderia ter outros crimes cometidos por ela que a gente não saiba? Não sei dessa natureza de homicídios, mas eu acredito que ela tenha cometido vários crimes. É que não foram Capacidade investigados. teria, né? Sim, né? E tem assim, tem outros crimes que ninguém mexeu, mas crimes, enfim, até que envolvem as questões políticas dela ali, né? Talvez de desvio de verba, alguma coisa, mas isso não foi levado adiante. E tem histórias também, né? Que ela de favorecimento sexual. Tem um monte. Gente, a Flor São de vários Lis crimes. É muita coisa. cometidos. Flor de Lis é muita coisa. Ó, Mike, conversa é essa, gente? Exatamente, precisamos de likes. Estamos com 190 Isso aí, likes, Maia. quase 200, por favor. A Luísa Maiara. perguntou da Paulinha. Paulinha, acredito que volta começo de agosto, é isso? É isso. Paulinha tá de férias, né? A Paulinha tem filhos adolescentes. Que delícia. E ela foi tirar uns diazinhos com os filhos. Paulinha querida. Aproveitar as férias de julho. Tá fazendo crochê. Olha que delícia. Que delícia. A Paulinha é Passando, uma querida relaxando a também. cabeça. Relaxando um pouquinho a cabeça. E é isso, aproveitando os filhos, porque passa tão rápido, Passa não é? muito rápido e a gente nem percebe. E ela tem exatamente. filhos queridos também. Tem o filho de 9 e assim, ó, eu acredito que... Pequeno também, não é? É, 9 anos e passou muito rápido, muito rápido. Foi assim... E a gente fala, não vai passar, não vai tá passar. de férias também, né, Tá de Lala? férias, tá de férias. Tá, sendo voltando às aulas semana que vem, é isso? quinta-feira. Ou seja, o Quinta-feira. trânsito de São Paulo está Mas prestes já tá a cá. colapsar. Várias escolas já voltaram, a Já prefeitura já voltou. Nossa.
O pessoal já tá voltando aí. Então, isso que é complicado, né? Em São Paulo é essa questão, quando tem férias, dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Depois acabaram as férias, aí volta aquele trânsito. Hanna, gostaria de deixar seus contatos, doutora Cris? As minhas redes sociais é Hanna Seltan, Hanna com H no início e no final, 2 N's, Seltan com C. Estou no Instagram, no Facebook, no Threads, acho que é isso. Todas as redes? Quase todas. Eu também estou nas mesmas. E o meu contato é cris.adamo. Olha só, pessoal. E eu agradeço muito, Cá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aí sempre juntas, né? Discutindo esses casos. Cara tá me ensinando demais sobre eu true adoro crimes. os casos mais antigos, porque esses têm processos muito ricos, né? Dá pra gente... Que delícia, né? A gente dá pra acaba entender melhor. Entendendo, e eu tô aqui como vocês, aprendendo cada vez mais com a Carla. É uma honra estar por aqui com a Carla. Eu que aprendo com vocês. Eu que sou muito grata. Eu sempre digo, né? Que vocês são todas muito generosas em dividir tanto conhecimento também, né? Obrigada. Obrigada. E eu agradeço a sua presença hoje. Compartilhe essa live com todos, que isso vai ajudar muito a gente. Uma boa noite e até amanhã.